Vamos lá. Olá, tudo bom? Hoje nós vamos responder uma pergunta e uma curiosidade de muitas pessoas. É possível fazer um TCC em 6 dias? Bom, a primeira coisa é que existem alguns aspectos que você deve considerar para saber se é ou não possível para você fazer um TCC em 6 dias. Porque a primeira coisa que eu falaria é que isso é muito relativo e está ligado a alguns aspectos que, dependendo da pessoa, do nível de experiência, pode até fazer. No entanto, você tem que considerar alguns aspectos básicos, porque se você é um iniciante, você vai entender que seria muito complicado fazer isso. O primeiro, você já tem o seu problema, o seu objeto de pesquisa, os seus objetivos e a justificativa, a metodologia, tudo muito bem definido na sua cabeça? Se você tem, ok, vamos passar para a próxima etapa, talvez até consiga. Se você não tem, em 6 dias você não vai conseguir fazer isso. Você pode até começar a pensar nisso, só que você vai acabar fazendo um trabalho muito ruim, um trabalho que não contribui nada, eu diria até que um pouco imoral, no sentido de só fazer alguma coisa para entregar para passar, e eu não sei se esse é seu objetivo. O correto é que o seu material traga contribuição para a sociedade de alguma forma, ou para o seu meio, ou para onde você está inserido, para o Brasil, enfim, o seu TCC ele deve servir para como um objeto de contribuição. Então, se você não tem problema, objetivo, justificativa, em 6 dias você não vai conseguir, porque vai ser muito difícil você conseguir colocar isso tudo, construir isso tudo tão rápido, principalmente para quem não tem base. E esse é o principal aspecto que o seu TCC deve considerar, essa contribuição social. Em segundo, qual é a exigência da sua instituição de ensino superior? Se a exigência da sua instituição você tem ali os problemas, os objetivos definidos, e a sua instituição diz que você pode entregar um artigo científico até umas 15 páginas, ok, a gente pode até pensar em 6 dias. Porém, se a sua instituição ela vai pedir um TCC de 50, de 80 páginas, em 6 dias é quase impossível você conseguir fazer, a não ser que você cometa outro tipo de crime e de imoralidade, que é a cópia. E aí você não tem como ser uma pessoa, que aí você não é um pesquisador, não é um cientista, seu trabalho perde toda a razão de ser. Então, se você tem problema, se você tem objetivos, está muito claro na sua cabeça, tem a metodologia muito clara, e se a sua instituição pede ali um artigo científico pequeno, ok, você pode até considerar. Se pede esse número exacerbado de laudas, dificilmente você vai até concordar comigo que consegue escrever. Até para a gente que tem bastante experiência, escrever uma quantidade de laudas dessa muito grande em 6 dias realmente fica muito complicado. O outro ponto, aí você fala, não, professora, tudo bem, eu já tenho todos os meus problemas, objetivos, etc. O meu formato é artigo científico, então estamos caminhando. Será apenas em cima de revisão? Revisão que eu digo de literatura, revisão de estado da arte, que vai transformar numa revisão bibliométrica, se você vai fazer uma pesquisa ali nas bases de dados para fazer essa comparação de crescimento. Se for dessa forma, só teórico ou só no sentido que você consiga trabalhar nessas bases de dados, ok, a gente tem aí um pressuposto de pode até conseguir. Se você tiver que aplicar qualquer coisa, fazer entrevista de campo, tratar dados que não sejam esses mais rápidos de tratar, que se você tem que fazer pesquisa quantitativa, qualitativa, nesse sentido aberto, esquece, não vai dar para fazer. Você conseguiria, se você já tivesse tudo isso, se fosse um artigo científico numa quantidade menor baseado em revisão. Se for aplicado, se exigir alguma outra metodologia, você certamente ficaria quase impossível conseguir fazer isso, compilar, catalogar e colocar os dados, tá ok?
4. Qual sua habilidade com escrita científica? Se você não tem habilidade, se você nunca fez um artigo, se a sua condução de escrita científica é ruim, esquece 6 dias, você não vai conseguir fazer. Por quê? Porque você tem que treinar, você tem que ter esse contato, entender o que pode e o que não pode, aprender a fazer argumentações baseadas em estudos anteriores. O material científico não é da sua cabeça. Eu já vi alguns estudos, mas eu tenho experiência ali de anos de atuação e eu acho que eu posso contribuir. Escrita científica sempre tem que ter base para as argumentações. É um método de escrita um pouco mais diferente. Se você tem essa habilidade, se você já tem contato, e aí você vai cumprindo esses itens anteriores, sim, você pode até conseguir fazer. Se você não tem habilidade, esquece, você não vai conseguir fazer. Você precisa desenvolver essa habilidade, tá ok? 5. Como está seu estado emocional? Isso é muito importante. Por quê? O estado emocional e o tempo que você tem está muito ligado à sua capacidade de produção. Então, existem pessoas que estão passando momentos delicados, que têm que conciliar a vida acadêmica com a vida particular. Às vezes tem alguém doente, às vezes a pessoa está doente, está brigando com o namorado, está brigando com o marido, tem um filho para educar. Se o seu estado emocional não estiver preparado para desenvolver esse material em 6 dias, se você não puder ficar num momento intrínseco de reflexão, de compreensão ali do seu material para desenvolver essa escrita, não tente colocar no final de semana mas o vídeo promete que eu vou conseguir fazer, que você não vai conseguir fazer. O processo de escrita, ele está muito ligado ao seu estado emocional e à sua agenda real. Não, mas eu estou inspirado para escrever. Mas se você tem que trabalhar, se você tem que cuidar de casa, se você tem que fazer outras atividades, se você tem pessoas para cuidar, pessoas dependendo de você, cuidado com essa aposta dos 6 dias. Então, preste muita atenção se o seu estado emocional, mesmo você tendo capacidade de habilidade científica, mesmo que seja em cima de revisão, mesmo que você tenha todos os itens anteriores, essa capacidade emocional ela tem que estar aflorada nesse momento para você encarar os 6 dias, tá ok? Outra coisa, você precisa do acompanhamento do seu professor? Porque às vezes a exigência é que você cumpra os requisitos, coloque ali no Blackboard ou mande o envio por e-mail e resolveu, fez o seu TCC. Se você precisa que o seu professor acompanhe, se você precisa passar por um processo de orientação, ou se você precisa fazer o TCC em grupo, ou precisa contar com outras pessoas, não caia na armadilha dos 6 dias. Isso é impossível de você escrever, fazer a agenda de todo mundo e conseguir essa aprovação. Esse aspecto é fundamental. Eu acho muito difícil que você não tenha que ter um orientador, porque é uma das premissas para você desenvolver um TCC, alguém precisa lhe acompanhar e essa pessoa certamente não vai encarar 6 dias ali do seu lado, a não ser que seja seu companheiro, sua companheira, mas dificilmente vai encarar 6 dias ali no seu lado para poder desenvolver esse material e já ir aprovando e fazendo as considerações. Então, tome cuidado com isso também. Se você depender de outras pessoas, esquece os 6 dias. E, por fim, como você terá que entregar? Por quê? Se esse material for entregue online, você fez ali no arquivo, formatou bonitinho, se você colocou em PDF, colocou em Word e enviou, resolveu o problema, a gente continua ainda numa possibilidade remota de ser possível fazer esse TCC em 6 dias. Porém, se você tem que entregar encadernado, você tem que contar com o tempo da encadernação e tudo pode acontecer na última hora e acredite, acontece. Se você tem que protocolar numa secretaria, se você tem que enviar impresso por correio, 6 dias não é o caminho que você tem que seguir. Você tem que se organizar antes. Então, gente, preste atenção, o TCC é um momento muito importante.
ele deve contribuir para alguma coisa, é a sua realização pessoal também de estar contribuindo com a sociedade. E 6 dias nessa proposta mirabolante, eu não digo que seja impossível. Se todos esses aspectos considerarem, se você tiver já tudo isso, eu não diria que seja impossível, mas que é muito difícil e muito arriscado, certamente é, certo? Eu espero ter ajudado você. Desejo do coração que você consiga criar uma agenda e fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Um abraço!